E aí, galera, como estão? Tudo bem? Tudo tranquilo aí, pessoal? Vamos lá para o nosso dicão. Aqui é professor Velasco, né? Eu vou estar aí ajudando a vocês nessa prova aí da ciência da natureza, na parte de física, né? Na nossa partezinha de física aí. Então, vamos nessa. Pessoal, vou dar 3 dicas para vocês, né? Com questões resolvidas, com algumas questões. Então, a primeira questão que nós temos aí é uma questão que envolve aí, quer ver? 3 blocos em formato de paralelepípedo retangular, numerado de 1 a 3, são empilhados conforme mostra a figura. Os blocos são feitos de substâncias transparentes de índice de refração. Então já está claro que essa questão aí nós vamos falar sobre quem, gente? Deixa eu mudar a cor aqui para vocês. Essa questãozinha nós vamos falar de quê? Refração. Índice 1, índice 2 e índice 3, respectivamente. A figura mostra uma visão lateral desse empilhamento, uma malha quadriculada para referência e a trajetória de um raio de luz monocromática. O que é uma luz monocromática, só para não esquecer? É uma luz que tem só uma única cor, que segue paralela ao plano das faces exibidas. Considerando que o meio 1 possui um índice de refração igual a 3, o valor do índice de refração do meio 2 ele quer saber o valor desse índice aí. Então vamos lá para a nossa resolução. Então, antes de mais nada, galerinha, nós vamos falar do conceito de refração, tá? Antes de mais nada, vamos aqui no nosso conceito de refração. Então, espera lá. Refração, nós temos o quê? Vamos imaginar que a refração seja esse fenômeno aqui, ó. Deixa eu passar aqui para a apresentação para vocês. Então, a refração é esse fenômeno. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem o que é a refração. A refração da luz é quanto a luz passa de um meio para o outro. Nesse caso, o ar e água. Então, vamos esquematizar isso aqui. Olha lá, eu esquematizando, tirando essa situação daqui, nós temos isso aqui, ó. Eu tenho um raio de incidência, um raio que incide do ar para a água. Lembre que o raio de incidência ele é o meio de entrada e o raio de reflexão ou refratado é o meio de saída. O ângulo de incidência é formado com a normal. Lembre que a normal sempre vai ser perpendicular à superfície, galera. Não esqueça disso, ó. A normal, ela sempre vai ser perpendicular à superfície, formando um ângulo de 90 graus. O raio de incidência e a normal formam um ângulo de incidência. O raio refratado e a normal formam um ângulo de refração. Daqui surge aí as nossas 3 leis, né? As nossas as 2 leis de quê? Da refração. A nossa primeira lei é o seguinte, ele fala o seguinte, primeira lei da refração. O raio incidente, que é esse, ó, que incide, que o raio que entra, tudo bem? O raio incidente é o raio que entra. O raio refratado é o raio que sai, ó, entrou, saiu. E a normal pertence ao mesmo plano. A normal é a que forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Isso quer dizer que elas são coplanares. Coplanares quer dizer que está sobre o mesmo plano. Essa é a nossa primeira lei. E aí nós temos a segunda lei da refração, conhecida como lei de Snell-Descartes, né? A lei de Snell-Descartes que está aí, gente, diz que o seguinte, que o índice do meio 1 vezes o seu seno do ângulo de incidência é igual ao índice do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Professor, por que isso acontece? Gente, a luz, quando ela passa de um meio para o outro, vai alterar a velocidade.
e, por consequência, a alteração dessa velocidade, ela vai sofrer o quê? Um desvio, tudo bem? Então, ao sofrer um desvio, quando ela passa de um meio para o outro, ela sofre o desvio alterando a sua velocidade. Não esqueça disso. Alterando a sua velocidade. E, por consequência, altera o ângulo também. Então, essa é a nossa questão aí. Vamos ver a resolução dessa questão? Como é? Vamos lá. Para a resolução da questão nós temos, né? Dentro da nossa resolução ele falou que o índice do meio 1 é 3 e ele quer o índice do meio 2. Lógico que ele tem uma figura a ser observada. Nós temos essa figura aí, gente, a ser observada, ó. Essa é a nossa figura a ser observada. Certo? Eu não posso jamais deixar de observar essa figura. Então, o que nós vamos ter aí? Deixa eu voltar aqui para a gente ver isso aí. Para a resolução, eu vou aplicar quem? O que nós vamos aplicar aí para a resolução? Aplicando, nós vamos aplicar a segunda lei da refração, lei de Snell-Descartes, né? Nossa lei de Snell-Descartes, que é o índice do meio de entrada vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice do meio de saída, que é o meio 2, vezes o seno de ângulo de refração. O que eu vou fazer, gente? Eu vou imaginar aqui esse triângulo, ó. Índice do meio 1. Olha lá. Vou aumentar aqui para vocês verem isso aqui, fica legal, ó. Índice do meio 1. Eu peguei essa figura, criei esse triângulo aí, então eu tenho esse ângulo de incidência aí. Lógico, gente, como foi calculada essa situação? Como existe essa parte quadriculada, então eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Também contei aqui 1, 2, 3. Então eu tenho um lado que vale 4 unidades e o outro que vale 3 unidades, né? Até pôr aqui, ó, um é 4 unidades e o outro é 3 unidades. Como é um triângulo retângulo, ó, é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Então, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Teorema de Pitágoras é qual, hein, gente? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Então, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9, 16 mais 9, 25, a raiz de 25 é 5. Então, nós temos essa situação. Beleza. Vou fazer essa mesma observação com raio refratado lá, ó. Do mesmo jeito, fazendo essa mesma observação, nós temos 1, 2, 3, 4. Outro lado, 1, 2, 3. Então, também forma um ângulo de 90 graus. Então, 4 ao quadrado, a mesma coisa que 5 aí. Beleza? Então, isso aí já começa a nossa resoluçãozinha aí, bem capaz, né? Bem interessante disso. Então, o índice do meio 1 eu já tenho, né? Lembrando que o índice do meio 1 eu já tenho, falta eu achar esse seno desse ângulo de incidência. Então, vamos pegar aquele triângulo de lá para cá e vamos olhar. Seno do ângulo de incidência. O que é seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno do ângulo de incidência é 4 sobre 5. Tá ele aqui, ó. Seno do ângulo de incidência é 4 sobre 5. Tranquilo? Né? E aí, eu vou pegar também o ângulo de refração, né? O ângulo de refração, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno do ângulo de refração é 3 sobre 5. Tranquilo até aqui, né? Beleza? Então, aplicando a lei de Snell-Descartes, índice do meio 1, 3. Seno do ângulo de incidência, 4/5. Índice do meio 2, não sei. Seno do ângulo de refração, 3/5. Professor, que massa isso aí. Então vamos lá, posso começar a simplificar. Gente, 3
com 3, eu posso simplificar. Simplifiquei 3 com 3, né? Então, esse 3 aqui foi embora, ó. Esse 3 aqui não existe mais. 5 com 5 também posso simplificar. Então, quer dizer que o nosso índice do meio 2 é o índice qual, gente? Índice 2 é o 4. Então, nossa alternativa correta é a nossa letra qual, gente? A nossa letra E, né? Voltando lá na questão, a questãozinha nos fala que o índice deve ser quanto? Nossa letra é de que, gente? Elefante. Muito bem, galerinha. Massa demais. Já vimos aí a primeira parte da nossa aula, que a primeira ideia, a primeira dica aí da nossa é a refração. Na sequência, nós temos aí outro assunto que se cobra bastante, né? Que se cobra bastante é a ideia de chuveiros elétricos, né? A ideia nossa de chuveiros elétricos. Então vamos lá. A figura a seguir ilustra o diagrama elétrico de um chuveiro. Gente, não esqueça, chuveiro é o aparelho que transforma, que realiza o efeito Joule, que transforma exclusivamente energia elétrica em energia térmica. Tudo bem? Efeito Joule, que transforma energia elétrica em energia térmica, né? Formado por uma chave S, uma fonte de tensão constante e uma chave S que pode assumir 3 posições, a fim de permitir que cada caso uma diferente temperatura da água do banho. Os banhos correspondentes às situações 1, 2 e 3 são respectivamente. Galerinha, para esse assunto e para essa resolução, nós vamos levar em conta a essa resolução a primeira lei de Ohm. Gente, lembre que resistor é o aparelho que vai transformar a energia elétrica em energia térmica. Então nós temos aí esse aparelho, ele vai ser ligado a uma tensão. Ao ser ligado a uma tensão, vai passar por ele uma corrente elétrica e essa corrente elétrica vai passar pela resistência. Lembrando que a corrente elétrica, vou aumentar aqui para vocês verem isso aqui legal. Lembrando que a corrente elétrica e a resistência são grandezas inversamente proporcionais, né? Então, quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. Tudo bem? Então, é a formulazinha do Rui, também conhecida aí, nossa formulazinha do Rui, né? Então, é a primeira lei de Ohm. Resistor são aparelhos que transformam energia elétrica em energia térmica. E aí nós temos a potência do aparelho, ou melhor, a potência elétrica. Eu coloquei aqui todas as equações possíveis para a gente entender. Galerinha, quando se fala de potência dissipada, é quanto há perca de energia. Então não esqueça disso. A nossa potência dissipada vai ser quanto envolver resistência. Ó. Então, potência dissipada é quando ocorre quanto envolve resistência. Então, pode ser a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou pode ser a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Potência, intensidade, resistência e tensão. Essa tensão também pode vir com a simbologia de U, hein? Não se preocupe com isso, né? Então, deu uma olhada nessa ideia de potência, o que, gente? Elétrica, a ideia de potência elétrica. Beleza, então, vamos lá para a nossa questão, para a nossa resolução da questão. Então, vamos, primeiramente, fazer o quê? Resolução. Para a resolução, estou aplicando o quê? A primeira lei de Ohm e a potência elétrica. Tá bom?
Então, aplicando as duas juntas, eu tenho essa seguinte situação. Eu tenho aí a situação 1. Pessoal, se eu olhar para cada situação, eu tenho o seguinte, que a tensão é a mesma. Então eu vou pegar a equação que envolva potência, tensão e resistência. Então, para a situação 1, ó, para a nossa situação 1, o que eu vou usar aqui para a situação 1? Para a nossa situação 1, eu vou usar a potência 1 ao quadrado dividido pela resistência. Potência 1 ao quadrado dividido pela resistência. Por que a resistência 1? Porque só está ligada, se vocês derem uma olhada aqui, ó, ela está ligada aqui e aqui. A 2 não está ligada, ó, ligada aqui e aqui. Então, a única resistência que está ligada vai ser qual? A resistência R1. Então, a potência 1 é a tensão ao quadrado dividido por R1. Já a situação 2, na situação 2, olha o que nós temos aí na situação 2, galerinha. Não é difícil essa questão. Na situação 2, ela está ligada aqui, deixa eu mostrar para vocês. Está ligada aqui, situação 2, e aqui. Isso quer dizer que estão ligadas as duas resistências. Então, é a mesma corrente, eu somo. Então, a potência 2, né? Deixa eu puxar uma setinha aqui para ficar bonitinho. A potência 2 é quem? Quem é a nossa potência 2? A potência 2 vai ser quem? A tensão ao quadrado, R1 mais R2. Certo. E na situação 3, né? Na situação 3, vamos pensar na situação 3. Estou fazendo situação por situação. Na situação 3 eu tenho o quê, ó? Eu vou ter agora, gente. Na hora que eu olho para a situação 3, ela está ligada a um ponto, mas não está ligada a outro ponto. Quer dizer que está acontecendo o quê? Que não existe tensão. Então, se não existe tensão, a situação 3, aqui está colocado, eu coloquei errado, mas isso aqui é situação 3, né? Só para apagar aqui. Essa é a nossa situação 3. A situação 3 não passa tensão nenhuma. Então ela não funciona. Então já consigo perceber que na situação 3 não há nenhum aquecimento da água. Não vai aquecer a água. Certo? Não vai aquecer a água. Se não vai aquecer a água, ela é fria. Essa água é fria. Situação 3, nós temos água fria, né? Agora, na situação 1 e 2 vão aquecer a água. Só que eu preciso pensar. Para aquecer mais, eu tenho que ter maior potência. Então, quem é maior? P1 ou P2? Vamos pensar. Aqui, a tensão é a mesma. Só que R1 e R2 estão somando. Então, esse valor é maior que esse. Na divisão, a potência diminui. Quer dizer que eu tenho maior aquecimento de água em P1 e menor aquecimento de água em que? Aquecimento da água em P2, na situação 2. Na situação 3, a água está fria no estado normal. Na situação 1, a água está quente. E na situação 2, a água está o quê? Morna. Então, se a gente voltar lá para a questão, para a nossa questãozinha, nós vamos ter o quê? Os banhos correspondentes à situação 1. Situação 1 é banho quente. Situação 2 é o banho morno. E a situação 3 é o frio, né? Então, a nossa alternativa correta. Epa, deixa eu mudar de cor aqui.
A nossa alternativa correta é a letra A. Galera, aqui há uma confusão. Lembre de uma coisa, não esqueça disso. Quanto maior a resistência, menor a potência, porque são duas grandezas inversamente proporcionais. Muita gente pensa que maior resistência vai aquecer mais, né? Não é assim. Maior resistência vai passar menor corrente. Letra A, né? Menor corrente. Se passa menor corrente, menor será a potência. Não esqueça dessa questão. Beleza! Então vamos aí para mais uma, a nossa terceira e última questão, né? Nossa terceira e última dica. Então a primeira dica, refração. Segunda dica, efeito Joule, né? Efeito Joule, potência. E a terceira dica vem aí, ó. Vamos ver? A história do relógio se confunde com o calendário. Ambas remontam a uma época que ainda não se sabia ler e nem escrever. Hoje todos sabem que o relógio é o nome que se dá a qualquer instrumento destinado à medição do tempo. Mas a maioria desconhece como o homem conseguiu descobrir um sistema de medida das horas, um processo que durou séculos. Para se ter ideia do valor histórico dessa relíquia, um relógio de bolso feito para um banqueiro norte-americano nos anos 30, conforme ilustrado a seguir, bateu o recorde de mais caro do mundo. Opa, hein? 24 milhões de dólares. Dentro de suas características físicas, podemos destacar o movimento perfeito do pequeno ponteiro dos segundos, com um raio de quanto? Quanto é o nosso raio aí? O nosso raio é 0,5 centímetros por segundo. A velocidade angular do ponteiro dos segundos em radianos por segundo e a velocidade linear de um ponto na extremidade do tal ponteiro em centímetros por segundo são respectivamente iguais. Epa, gente, qual é esse assunto aí? O assunto envolvido aí para a resolução é o nosso movimento circular uniforme. Gente, movimento circular uniforme, já disse. Se o movimento é circular uniforme, vamos pensar aqui. Eu vou começar a abrir isso aqui para a gente pensar, né? Para a gente tirar uma ideia aí do seguinte, né? Do seguinte. Então eu tenho aqui, ó, a nossa questão de velocidade linear, né? Nossa questãozinha de velocidade linear, que vai ser qual? Uma volta, essa é igual a 2π sobre r. Uma volta é o perímetro da circunferência. Então, calculamos aí, nós temos o período é o tempo necessário e a frequência é o inverso do período. Então, para definir a velocidade é fácil. Velocidade linear é 2π vezes o raio vezes a frequência. Velocidade angular é 2π sobre o período, ou igual a 2π vezes a frequência. Isso quer dizer que a velocidade angular é a linear dividido pelo raio. É equação, é aplicação de equação, tá? Não tem outro segredo, é uma aplicação de equações aí, bem simples. Deixa eu diminuir mais um pouco. E aí, como é que funciona isso aí? Como é que funciona essa nossa aplicação aí? Bem simples. Vamos lá, para a resolução, o que nós temos? Resolução, nós vamos usar o movimento que? Circular uniforme. Então, para calcular a velocidade angular do ponteiro dos segundos, basta usar o quê? Velocidade angular é 2π sobre o período. Tá, espera aí. Se a velocidade angular é 2π vezes o período, gente, como é que eu vou resolver isso? O período é o tempo necessário para dar uma volta. Como ele quer o ponteiro dos segundos, então o período
o tempo que ele gasta para dar uma volta é 60 segundos. Então, a velocidade angular é 2π dividido por 60. Simplificando isso por 2 vai ficar quanto? Π, velocidade angular, é π sobre 30 radianos por segundo. Tá bom. E para calcular a velocidade linear, a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Simples assim, é a velocidade angular vezes o raio. Velocidade angular é π sobre 30, certo? Π sobre 30 vezes 0,5 centímetros. Então a velocidade linear é π. Gente, tá errado aqui. Aqui era para ser o quê? Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui era para ser o quê? Centímetros por segundo. Não metros por segundo, tá? É centímetros por segundo. Vou até escrever isso aqui, ó. Centímetro por segundo. Deixa eu diminuir. Essa é a nossa unidade aí de velocidade. Centímetros por segundo. Então a nossa resposta correta, letra C. Galerinha, então muito obrigado aí, valeu demais. Um grande abraço a todos e até. Boa sorte lá a todos. Valeu!